Bora. Obrigado. Bom, quero começar aqui com a citação do cardeal Bellarmino, que, como o Ariel sabe, é um santo e doutor da Igreja Católica, que era também a maior autoridade na época da Contra-Reforma Católica, né? E ele escreveu na obra dele sobre o sacramento da Eucaristia, livro 3, capítulo 23, ele escreveu o seguinte: não é de todo improvável que não haja na Escritura passagem clara e expressa que prove a transubstanciação sem a declaração de igreja, como disse Scotus. Com justiça, pode-se duvidar se o texto é bastante claro por si mesmo, visto terem pensado de modo contrário os homens mais inteligentes e doutos. Aqui, quando ele diz os homens mais inteligentes e doutos, claro que ele não está falando dos protestantes, né? Ele está falando das próprias autoridades católicas humanas, incluindo, por exemplo, o cardeal Caetano, que fez o comentário falando exatamente a mesma coisa, o Fischer fez o comentário falando a mesma coisa, o Duns Scotus, que ele inclusive cita aqui, diz a mesma coisa, ou seja, na visão deles, de fato, eles criam transubstanciação, evidentemente, mas eles reconheciam que a Bíblia sozinha não é o suficiente para conseguir provar a doutrina católica da transubstanciação. Então, é importante ressaltar que isso era reconhecido por grandes autoridades católicas dos séculos passados. Claro que o Ariel vai argumentar diferente, vai usar passagens do Isto é meu corpo, João 6, etc., que a gente vai discutir ao longo desse debate, né? Então, porque ele vai defender com a Bíblia que dá para provar isso sim com a Bíblia, né? E a gente vai ver nesse debate se eles vão ser bem-sucedidos nisso ou se o cardeal Bellarmino tinha razão quando ele falou que não dá para provar apenas com a Bíblia isso, e sim com a autoridade da igreja, né? Bom, vamos ver agora, eu vou passar 7 argumentos, se eu tiver tempo, em favor da visão da presença espiritual de Cristo e não da presença física, né, no caso da transubstanciação. Aqui eu já acho que começa errado já, né? Acho que se o debate for começar com eles debatendo somente para provar o que está na Bíblia, realmente a Eucaristia, eu acho que já não dá muito certo. Na verdade, não dá certo nem para o protestante em si, que é uma carambada de doutrinas que eles fazem e aquilo que eles chamam de doutrina também não está nada expresso na Bíblia. Não tem nem como estar expresso na Bíblia, né? Você já viu na Bíblia, por exemplo, alguém rodopiar no manto? Bom, eu não vi. Eles defendessem a presença real, por eles defenderem a ideia da transubstanciação. Bom, segundo ponto que eu vou argumentar é que a Bíblia ensina a comunhão em ambas as espécies. O próprio apóstolo Paulo fala como o pão e beba o cálice, né? Então, é quase impossível defender a comunhão uma espécie só diante de um versículo tão claro como esse. Inclusive, o próprio Papa Gelásio, ele dizia que era um sacrilégio fazer a Eucaristia sem o vinho, né? Então, eu gostaria de saber, né, que o Ariel mostrasse para a gente qual a base bíblica, né, já que o tema mostra o texto, né? Então, mostra o texto aí que fala que a gente pode comungar apenas com o pão e que o vinho é completamente desnecessário. Terceiro argumento: o sacrifício de Cristo foi único e a Bíblia nada fala dele precisar ser atualizado. E se a gente vai lá para Hebreus 7:27, um texto, aliás, o livro inteiro de Hebreus fala muito disso, ele vai dizer o seguinte: ele não precisa oferecer sacrifícios diariamente, porque ele fez isso de uma vez por todas, quando ofereceu a si mesmo. Agora, o Concílio de Trento vai definir que a missa é um verdadeiro sacrifício e, além disso, que Cristo sacrifica a Ele mesmo. Cristo é o sacrificador e a vítima ao mesmo tempo. Eu gostaria de saber qual a base disso na Bíblia, particularmente no livro de Hebreus, que vai falar muito disso, e eu não encontro nada ali falando de sacrifício ser atualizado ou alguma coisa do tipo. Quarto argumento: o corpo de Jesus não é onipresente para estar fisicamente nas hóstias consagradas no mundo todo. Atos 3:21 vai dizer: é necessário que o céu o contenha até os tempos da restauração de tudo. Então, na Bíblia, o corpo de Jesus, fisicamente, está num lugar específico. Esse lugar é o céu. Óbvio que, pela sua divindade, ele está em todos os lugares, porque ele é onipresente. Mas, fisicamente falando, o corpo dele está no céu e ele vai continuar lá até o seu retorno para encontrar a igreja, onde ele vai voltar a estar conosco corporalmente. Então, como que ele poderia estar conosco todos os dias, né, em milhões aí de hóstias consagradas no mundo todo, se a Bíblia vai deixar bem claro, não só nesse texto, mas em inúmeros outros, que Cristo se ausentou da presença física dele nessa terra, né? A transubstanciação viola o próprio conceito de sacramento. Por quê? Porque um conceito de um sacramento é um sinal visível da graça invisível. Mas, na visão católica romana, a Eucaristia católica, no caso a transubstanciação, significa que é a própria graça, a própria realidade. Ou seja, eles simplesmente aniquilam o sinal não existe na prática. A gente pode ver, por exemplo, Agostinho, que ele vai refutar essa opinião, uma carta muito famosa, na carta 98 ao Bonifácio, onde ele escreve o seguinte: em virtude dessa semelhança, os sacramentos são chamados pelo nome da realidade com a qual se assemelham. Assim, em certo sentido, o sacramento do corpo de Cristo é o corpo de Cristo. E da mesma forma, o sacramento da fé, falando do batismo, é a fé. Com base nisso, o apóstolo disse em relação ao sacramento do batismo: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte.
Ele não diz, nós temos significado que fomos sepultados com ele, mas sim que nós fomos sepultados com ele. Ou seja, veja que ele faz uma comparação aqui da ceia com o batismo. E ele diz que, em certo sentido, qual católico falaria que Cristo está apenas em certo sentido, né, no sacramento da Eucaristia? Nenhum. Ele fala isso e ainda faz um paralelo claro com o batismo. Né? Ele vai dizer que, não, apesar de, obviamente, a gente não ser fisicamente, literalmente sepultado no batismo, porque um padre ou um pastor que fizesse isso seria preso, né? Com bastante razão, graças a Deus, mas, no entanto, é uma verdade espiritual que Paulo fala como, usando uma linguagem como se fosse literal mesmo, né? Que nós fomos sepultados com ele no batismo. Né? Então, por quê? Porque os sacramentos, vou repetir aquilo que Agostinho disse, os sacramentos são chamados pelo nome da realidade com a qual se assemelham, mesmo não sendo a própria realidade. Inclusive, tem vários versículos bíblicos que vão fazer essa afirmação a respeito do batismo. Por exemplo, Gálatas 3:27. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Esse revestimento de Cristo é físico. Nem os católicos afirmam isso. 1 Coríntios 12:13. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Será que quando ele fala do corpo ali, literal, né? Será que quando ele fala de beber do único Espírito, ele está falando literalmente também? É evidente que não, ninguém bebe, né, o Espírito Santo. Então, com relação ao batismo, o sacramento do batismo, a gente vê que a Bíblia vai estar cheia de figura de linguagem ou de espiritualizações a respeito do sacramento, que é tão importante quanto o sacramento da Eucaristia. E usando linguagens semelhantes. Agora, quando chega, e os próprios católicos vão reconhecer isso, quando chega na questão do batismo, que toda hora é em relação a algo que é espiritual. Agora, quando chega na questão da Eucaristia, aí a lógica muda completamente e eles interpretam tudo ao pé da letra, né, da forma mais grosseira possível. Então é uma contradição de termos, né? Como é que você vai afirmar uma coisa em relação ao batismo ou uma coisa mudar completamente a lógica em relação à Eucaristia, né? Por que aqueles versículos que falam do batismo têm que ser interpretados espiritualmente, mas o da Eucaristia tem que ser interpretados ao pé da letra? Sexto argumento, os pais da igreja negaram massivamente essa doutrina. Como não tem muito tempo ali, então eu vou citar apenas dois. O Papa Gelásio, na obra dele Das Duas Naturezas, capítulo 14, vai dizer: a substância ou natureza do pão e do vinho não deixa de existir. E Teodoreto, no seu Diálogo 2, diz que mesmo após a consagração, os símbolos místicos não são privados de sua própria natureza, eles permanecem em sua substância, figura e forma originais. Então eu gostaria que o Ariel respondesse se pelo menos esses dois pais da igreja aí realmente negavam a transubstanciação. E por fim, a transubstanciação nos leva a negar os sentidos e a própria realidade, porque sempre que tem um milagre na Bíblia que envolve mudança de substância, ele necessariamente envolve mudança de acidente, né? Então, porque é o único jeito de certificar que o milagre realmente aconteceu. Então, por exemplo, imagina se Moisés chegasse na presença do faraó, pegasse a vara dele, jogasse lá e falasse, tá aí, virou uma cobra. Eu falaria, como assim? A vara continua uma vara, não estou vendo cobra nenhuma aí. Não, mas acredite, porque substancialmente é uma cobra, apenas os acidentes é uma vara, então parece vara, mas não é vara, né? O que o faraó ia pensar disso? Ele ia falar, nossa, realmente, Moisés, né? Você tem razão. Claro que não, né? Ia mandar Moisés embora, nunca mais ia falar nada com ele, né? Então, os milagres, a transubstanciação, na verdade, seria o único milagre bíblico que exige que se negue todos os 5 sentidos. O problema é que Cristo não ilude os nossos sentidos. Ele provou a sua ressurreição justamente dizendo para Tomé, vede, né, toca aqui, vê que um espírito não tem carne nem ossos. Ok. Tá, vamos lá. Bom, antes do Ariel fazer a argumentação dele, né, ele tem aqui a questão da comunhão em ambas as espécies, né? Isso aí está muito em relação à autoridade da igreja, né? A gente tem que lembrar bem que a autoridade da igreja foi dada, sim, a São Pedro, através das chaves. E quem receberia uma chave para poder determinar uma coisa tão importante como essa, não poderia determinar se pode ou se não pode fazer em duas espécies, ou se uma espécie vale mais do que a outra, coisa do tipo. Poderia, mas não é nem o que a igreja faz. A igreja ali, ela faz ali uma distinção de que o corpo de Cristo ele é realmente valioso, não é igual o pão da igreja protestante, né? Então, assim, o corpo e o sangue, ele realmente é o corpo e é realmente o sangue. E isso tem que se levar muito em consideração na hora de ter cuidado com determinadas coisas. Imagina só, quantas vezes dentro de uma igreja protestante você não vai lá comungar ou vai lá tomar sua ceia e cai um pouquinho de vinho do lado, né? Quer dizer, suco de uva do lado, né? Quando você está segurando aquele copinho, ou então o pãozinho cai ali. Para você, isso pouco importa, de fato. Pro protestante, tanto faz. Mas pro católico, não. Pro católico, ele realmente é o corpo e é realmente o sangue de Cristo. Então aí você já tem uma diferença muito grande. Não tem como você argumentar desse jeito. Por isso que eu falei no começo que realmente o debate, sem você considerar aquilo que realmente são as coisas, é difícil. Como é que você vai considerar uma tradição de 60 anos, né? Que foi até vir ali a primeira carta de São Paulo. Você vai ignorar essa tradição inteira de 60 anos para poder lidar somente com aquilo que veio depois, né? Que foi a própria igreja que fez. Tem inúmeros padres da igreja e papas que testificam isso. Isso aí não é uma história qualquer. Isso aí é fato histórico, entendeu? Qualquer um pode ver. O protestante tem muita dificuldade com esse tipo de situação também. Agora, a questão do sacrifício, né? Ser atualizado. Bom, ele diz fazer isto em memória de mim, né? Ele não fala que é para você não relembrar esse sacrifício.
E de fato, acho que todos concordam que na última ceia, quando ele está fazendo ali a última ceia, é o corpo e é o sangue dele, que ele está realmente ali instituindo. Agora, nenhum protestante nega que de fato é assim, né? Eles negam que o corpo e o sangue não são reais, são só questões espirituais. Mas eles não têm como negar que de fato Cristo pediu para que se fizesse algo repetidamente, né? E aí quando a gente leva em consideração isso, é muito básico na verdade. Quando você utiliza de, sei lá, uma lógica simples assim. Porque, de fato, como é que Paulo poderia dizer que você comer um pão e você beber um sangue, se você estiver ali em pecado, você está bebendo e comendo sua própria condenação? Eu vi essa argumentação do padre José Eduardo que fez extremo sentido. Não tem porquê. Por que ele falaria isso? Se aquilo ali não fosse real de verdade, não é? Porque ele poderia muito bem falar, não. Se você está comendo, né, você tem que, espiritualmente você tem que rezar e se comer de maneira errada não tem problema, porque, né, Deus perdoa. Não é assim que funciona mais ou menos a cabeça do protestante? Deus perdoa. Então se o cara vai lá e ele ceia, né, usando aspas aqui, né, se ele ceia e ele tá em pecado, não tem diferença nenhuma, mas não é isso que foi dito. O que foi dito é que você tá comendo e bebendo a sua condenação. Se isso não é assim, importante o suficiente para um protestante olhar e falar, cara, tem alguma coisa diferente nisso daqui, aí fica complicado, sabe? E nem precisa muito, porque você só precisa ter sinceridade histórica na coisa. Tá com dúvida? Você vai lá nos pais da igreja. Eu vejo aqui, né? Até continuando aqui as argumentações. Ele utiliza muito isso, não, porque Agostinho falou isso e tal. Mas Agostinho falou muitas outras coisas também que, assim, você pode argumentar de uma maneira muito diferente, não é? É a citação de Santo Agostinho, por exemplo. Ó, no Tratado do Evangelho de João, você ouve ele dizendo: aquele que ao ser batizado recebe a morte do pecado, ressuscita para uma nova vida, como Cristo foi levantado dos mortos pela glória do Pai. Bom, a gente sabe que ele de fato foi levantado dos mortos, literalmente. Então, de alguma forma, segundo aqui a ideia de Santo Agostinho, de alguma forma, a gente tem uma morte real aqui. Porque Cristo ressuscitou de maneira real. E nós ressuscitaremos com ele também de uma maneira real. Esse paralelo que ele está fazendo aqui é do batismo. Ele não está falando da ressurreição dos mortos lá, depois e tudo. Não, não, não. Porque Jesus morreu e ressuscitou. Entendeu? Então, assim, aqui ele está deixando muito claro que é literal isso daqui. Santo Agostinho afirma que no batismo o homem velho que vive no pecado, ele morre. E o batizado é ressuscitado para uma nova vida em Cristo. Isso é literal. Mas, assim, você está vendo isso aqui? Eu virei outra pessoa? Não, também não virei outra pessoa. Mas eu sei que isso é literal, o que está acontecendo. Então é importante a gente ter esse tipo de atenção também, na hora que a gente ouve esse tipo de debate. Todo debate, você tem que ouvir ele, ouvir as argumentações, e depois você ir lá e dar uma olhadinha para ver se realmente é daquele jeito mesmo. Se alguma coisa te deixou na dúvida, dá uma olhadinha, dá uma procuradinha. Que você vai, pelo menos, chegar a um nível ok do entendimento da coisa. Você já teve a parte do debate, agora é só você pegar e usar sua cabeça, ir lá e pesquisar e ver sobre o que realmente está sendo dito. Porque você pode estar realmente sendo enganado. Entendeu? Não de maneira proposital, mas você pode estar sendo enganado, porque às vezes a pessoa que está falando também não sabe de nada. Então, esse debate aqui, por exemplo, é um rapaz que, pô, acho que ele é teólogo, é professor, os caramba quatro. E aí? O que adianta você ter tudo isso? Eu conheço teólogos que realmente conhecem demais o grego, então, maravilha. Mas eles não conseguem crer na igreja. E assim, tá lá na patrística, você pode ver a igreja na patrística. Não é algo, assim, escondido, não, não, tá lá. É só você ir lá ver que tá lá. Os pais da igreja estão falando sobre as igrejas, sobre o sacramento, sobre o que eles acham que é. Tá tudo lá. O próprio Santo Agostinho, né, que ele cita aí com pompa e tudo mais, ele também diz que não creria no evangelho se isso não levasse ele à autoridade da igreja católica. Então quer dizer que uma coisa que Santo Agostinho fala, né, pincelada, faz sentido, a outra não faz, porque não vai corroborar com a ideologia que ele quer mostrar. Então, assim, não faz sentido, entendeu? A se entender uma coisa que é importante. Eu sei que isso no meio protestante não existe. Mas, na vida real, existe. Que é o quê? É o fato de que a pessoa que está debaixo da igreja, ela está realmente em obediência ali. Esses pais da igreja, que os caras vão citando e tudo mais, são os pais da igreja que estavam todo mundo ali debaixo da igreja. Concordando com as coisas da igreja. Ah, mas ele não concordou com isso, não concordou com aquilo. A doutrina realmente que foi encerrada, que foi iniciada, né, pelos apóstolos e continuou depois a ser ensinada e transmitida, eles continuaram seguindo, os pais da igreja continuaram seguindo. Continuaram sendo utilizados pelo Espírito Santo para que a revelação que se encerrou no último apóstolo continuasse sendo propagada e que o Espírito Santo continuasse a não aprimorar, né, mas a desmembrar ela para que todos pudessem ver, para que a igreja pudesse vivê-la de uma maneira plena, sabe? É interessante essa questão do protestante achar que Jesus abandonou tudo, cara. Jesus abandonou a igreja, entendeu? Quer dizer, as portas do inferno não prevalecerão, mas prevaleceram. Aí quer dizer, olha só a lógica do cara, né? Para se ter um milagre, realmente, né? Ele tem que mudar o acidente. Acredito até que daqui a pouco o Ariel vai desmistificar isso, né? Mas vamos lá. Ele precisa do acidente e tudo mais. Mas na hora que Cristo fala que não vai abandonar a igreja dele, que as portas do inferno não prevalecerão, você não precisa do, entre aspas, acidente. Quer dizer, a igreja pode parecer realmente totalmente destruída, desfragmentada, cada um no seu canto ali, como se claramente o divisor dividiu todas as coisas. Não, mas isso daí não. Isso aí é porque é uma igreja espiritual, uma igreja invisível. Quer dizer, sabe, na hora de falar essas coisas, o cara tem que raciocinar, pô. Muita coisa de erro protestante não é que os caras, tipo assim, não tem ali o estudo pra poder eles pegarem, ter o acesso ao conhecimento e tudo mais. Não, não, isso é só ideologia. O cara tem na cabeça dele que tem uma ideologia e ele não raciocina, pô. Tudo que é ideológico, assim, principalmente nos dias de hoje, né, é preso nisso.
Você não raciocina, cara. Olha só o que você tá dizendo. Olha as coisas que você tá dizendo sobre o que Cristo não fez. Tá entendendo? Quão grandes são as coisas? Sabe, a igreja desse pessoal veio depois de 1500 anos. Não veio, tipo assim, depois de 100 anos, não. Ah, depois de 100 anos, Jesus veio aqui, ó, deu uma ideia, para. Não foi isso que aconteceu, não. Foi 1500 anos. Então Jesus, durante 1500 anos, cagou pra igreja dele. Cara, raciocina, velho. Tem que raciocinar, gente. Não adianta só querer parecer alguma coisa. Não, tem que raciocinar, tem que pensar, tem que fazer sentido, cara. Senão é só você repetindo um negócio de papagaio, entendeu? Milagres invisíveis não existem. Esse seria o único milagre bíblico que você não consegue ver o efeito dele. Pois bem, nós temos um milagre que é a união das naturezas de Cristo em uma pessoa só. Então, isso já é um milagre que na cruz, por exemplo, estava invisível. As pessoas não conseguiam ver a divindade de Cristo ali. Inclusive diziam, se és o Filho de Deus, desça agora da cruz. Então é uma coisa que é invisível. Depois, a união de Cristo com o Pai e o Filho. As três pessoas em uma natureza só, que todos os cristãos que aceitam o Concílio de Nicéia concordam, também é algo invisível. Tem várias coisas, vários milagres que são assim. Os milagres que têm mais a ver com a natureza divina, que é sobrenatural, que está muito acima da nossa realidade. De fato, a gente precisa entender bem. O Lucas falou várias coisas aqui, a gente tem bastante tempo para ir refutando durante o debate, afinal de contas elas vão se repetir diversas vezes com nuances. Por exemplo, o conceito de natureza, o conceito de símbolo, de representação, a gente vai falar mais sobre isso. Mas como esse é o meu primeiro momento, eu queria trazer uma reflexão, que para a gente entender bem a Sagrada Escritura, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o que as pessoas que estavam ali entendiam. O que os judeus do primeiro século pensavam quando Jesus dizia aquelas coisas? O que eles tinham ali no seu imaginário? E a gente só entende bem a Eucaristia quando nós lemos aqui o Sermão da Montanha, Mateus 5, versículo 17 em diante, Nosso Senhor diz o seguinte aqui. Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas completar. Em verdade vos digo, antes que passem o céu e a terra, nem a mínima letra ou traço serão tirados da lei, até que se cumpram todas as coisas. E veja, às vezes a gente passa rápido por isso aqui, mas os judeus e os ateus não passam rápido por essa passagem. Eles dizem que tem várias coisas que são do Antigo Testamento que a gente não cumpre no Novo. E se a gente não assume que a Eucaristia é uma presença física e real de Jesus Cristo, nós estamos dando munição para os judeus e para os ateus, porque assim a gente não completaria o Antigo Testamento. E para entender isso, a gente tem que voltar para os tipos de sacrifício que existiam no Antigo Testamento. Então, o primeiro sacrifício, que está lá, são todas as páginas de Levítico, né? Vão falando dos tipos de sacrifício. O primeiro deles é o holocausto, o olá, onde você queima tudo para Deus, a entrega completa para Deus. Isso Cristo não suprimiu, ele trouxe isso na sua entrega na cruz, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Depois nós temos as oblações, que são a minhá, onde o sacerdote come parte e outra parte é queimada para Deus, é um sacrifício de adoração, que está em Levítico 2. E nesse momento eles comem farinha, né, o pão sem fermento, com azeite e também incensam a oferta. Depois nós temos o sacrifício pacífico em Levítico 3, que são as shlamim, onde a família que está oferecendo aquele sacrifício a Deus e os sacerdotes também comem. É um sacrifício de comunhão e ação de graças. Depois temos os sacrifícios pelo pecado, que é o quarto tipo de sacrifício, que são o hatat e asham, onde os sacerdotes comem ou tudo é queimado, Levítico 4. E por fim temos o sacrifício da pertença à aliança, que é o sacrifício do Pêssar, ou seja, o sacrifício da Páscoa. Nesse, a família precisa comer a carne do cordeiro que é sacrificada. É o rito de pertença que está em Êxodo 12, versículos 8 a 11, onde eles comem o cordeiro e também os pães ázimos. E por que eu trouxe todas essas passagens aqui? Porque uma coisa que é obrigatória em vários desses sacrifícios, especialmente o sacrifício da Páscoa e o sacrifício de ação de graças, né, que inclusive é o significado de Eucaristia, nós temos uma passagem em que algumas pessoas pensaram, Arão e seus filhos, que não era necessário comer realmente ali aquela carne. E a gente pensa, às vezes, no sacrifício de Cristo na cruz e lembra dos sacrifícios do Antigo Testamento só nesse aspecto de matar a vítima para Deus. Mas muitas vezes esquecemos de que era necessário comungar da vítima. E por que era necessário comungar? Moisés explica isso para a gente em Levítico 10, com palavras bem fortes. Levítico 10, versículo 16, nós temos aqui. Moisés indagou acuradamente acerca do bode da oferta pelo pecado, e viu que ele havia sido queimado. Irritado com Eleazar e Itamar, os filhos que restaram a Arão, disse-lhes: por que não comestes a oferta pelo pecado no lugar santo? Pois é coisa santíssima que o Senhor vos concedeu
para que retireis a culpa da comunidade, fazendo a expiação diante do Senhor. Veja, um sacrifício que não é comungado, que não é comido, literalmente, não traz a culpa da assembleia para dentro daquele sacrifício. Era necessário que aquilo ali realmente fosse comido. É isso que Moisés está instruindo aqui a Arão e aos seus filhos. Se nós vamos agora para o Novo Testamento e temos um novo sacrifício, se nós levamos a sério o que São Paulo diz, ou enfim, o autor da carta aos Hebreus diz em Hebreus 8:5, de que Moisés copiou o que viu e que Cristo é melhor, que ele copiou aquelas coisas que ele viu de Cristo, temos que entender então aqui que Moisés ficou tão irritado em Levítico 10:16, porque o que ele viu no céu não estava sendo feito pelos seus sacerdotes. E o que ele viu no céu é que a carne precisa ser consumida para que o pecado passe para ela. Se isso não acontece, ou se fosse um detalhe simples, Moisés não teria dito isso aqui. E se nós não comemos de fato a carne de Jesus Cristo nesse sacrifício, nós estamos então dando argumentos para os judeus e para os ateus, e é por isso que a gente vê uma debandada forte de muitos pentecostalistas para dentro do ateísmo, né? Vários ex-protestantes aí estão virando apologetas ateus, porque a gente trata com superficialidade as coisas que a Escritura traz. Quando a Escritura diz que Moisés viu e copiou, e Moisés se estressa aqui porque o sacrifício não é comido, nós temos que levar isso a sério. Outro aspecto também é que os judeus do tempo de Cristo estavam esperando um novo Moisés. Deuteronômio 18, 15 a 19 vai trazer isso para a gente, que um novo profeta seria trazido, e todos concordamos que é Jesus Cristo. Pois bem, o novo Moisés é o próprio Deus, que é Jesus Cristo. Eles esperavam uma nova aliança. Em Jeremias 31, versículo 31 a 34, a aliança verdadeira. Essa presença de Deus dentro do coração da pessoa, que é o próprio Deus. No Antigo Testamento era mediado, agora é direto com Deus. Temos um novo templo, segundo profetizado por Ezequiel, do capítulo 40 até 48, em que antes era construído por mãos humanas, e hoje é o próprio corpo de Cristo. É Jesus, o próprio templo de Deus. E temos uma nova terra prometida, que não tem coordenadas nesse mundo, porque é a vida com o próprio Deus. A vida eterna é esta, conhecer ao meu Pai. É isso que Jesus nos ensina. Ora, se o novo Moisés é Deus, se a nova aliança é com o próprio Deus, se o novo templo é Deus, se a nova terra prometida é Deus, o novo maná, como Jesus traz em João 6, precisa realmente ser Deus. Se não é assim, é a única coisa da nova aliança que não é o próprio Deus. E Jesus diz, bem, o Senhor diz isso, né, no Antigo Testamento, que ele está vindo para realmente apacentar as próprias ovelhas, que ele vai habitar no coração de cada um, que não vai ser necessário ensinar para mais ninguém, porque ele vai habitar entre nós. Então só há coerência nessa completude do Antigo Testamento, o Antigo Testamento se completando no Novo, se nós aceitamos que o novo maná é o próprio corpo de Cristo. E a gente já pode ir então para João 6, o Banzoli tem vários artigos sobre ele, muito interessantes e talvez um pouco exasperados naquele tempo, né? Que já faz um tempinho que você escreveu ele. E nós temos aqui um crescendo em João 6. Jesus começa a falar espiritualmente da fé, e conforme os judeus vão se assustando com o que está acontecendo ali, Jesus, em vez de mostrando o significado dessas coisas, ele vai recrudescendo mais ainda, até que ele chega no versículo 51, e ele diz: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come desse pão viverá eternamente. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Esse cálice, né, que nós levantamos é a nova aliança em Cristo. Quando um padre levanta o sacrifício de Cristo na cruz, quando ele levanta ali aquele pão e aquele vinho, o pão e o vinho rasgam, assim como Moisés rasgou o mar vermelho, ele rasga o espaço e o tempo. E nesse momento nós nos conectamos com o sacrifício de Cristo na cruz, e nesse sacrifício de Cristo na cruz nós recebemos a carne e o sangue de Jesus. Assim nós cumprimos plenamente o que o Antigo Testamento traz, em Levítico 10:16, que esse sacrifício precisava ser comungado, que a gente precisava realmente comer, senão esse sacrifício não seria válido. O que nós comemos, esse pão e esse vinho que nós recebemos na Eucaristia, e você disse, vocês só recebem o pão. Eu, por exemplo, como todos os dias em pão e vinho, onde eu vou, na minha paróquia. Então não é também assim, preto no branco. A gente pode explicar um pouco melhor nos outros momentos como isso funciona, mas enfim, agora só para trazer isso, que não é absoluto. Então, quando comemos esse pão, quando bebemos esse vinho,
graças a esse milagre de nos unir com o sacrifício de Cristo, que é necessário que todos creiamos nisso, senão a gente não é salvo, ele abre o espaço e o tempo. Se Deus conseguiu abrir o Mar Vermelho, né? E Deus pode todas as coisas, por que ele não pode abrir o tempo, o espaço, nos conectar com Cristo na cruz e então comungarmos do seu corpo e do seu sangue? Só assim se completa o Antigo Testamento. Se não comemos a carne de Cristo, esse sacrifício não é válido. Ok. Bom, e pra finalizar, é justamente isso daqui, dessa primeira parte aqui do debate que ele finaliza, né? É como se o protestante ele acreditasse somente naquilo que ele quer. Por exemplo, não está na Bíblia rodopiar no Espírito Santo. Rodopiar, não tem nada assim explícito na Bíblia de rodopiar ou coisa do tipo. Mas, o protestante entende que Deus pode fazer todas as coisas. É simples assim. Então, se Deus pode fazer todas as coisas, beleza. Então é isso, pessoal. Se você gostou do conteúdo, dê seu like, compartilhe aí com seus amigos e até a próxima.